Então, vamos começar agora o evento. Pessoal, muitíssimo boa noite. Estamos dando início a mais um EMA Talks, essa live semanal que a gente vem proporcionando para vocês, sempre trazendo alguma personalidade com envolvimento aí na parte de investimentos, na parte de fundos imobiliários. E a gente preza muito aí pela qualidade do que a gente traz e do tipo de entretenimento que a gente vai levar para vocês nesse momento tão difícil, né? Então, procurar trazer aí um conteúdo de 1 hora para que vocês consigam aproveitar em seus lares, né? E hoje aqui eu tenho o privilégio de estar acompanhado dessas duas pessoas maravilhosas, mais uma vez, outra convidada de peso que a gente trouxe aqui para dentro do EMA Talks. Hoje eu tenho aqui comigo Carol Borges e tenho também a Andréia S. Costa. Carol Borges é uma consultora financeira com mais de 6 anos de experiência. Ela possui um canal também no Instagram com o seu nome, onde ela procura aí ajudar todos que querem receber dividendos todos os meses, né? A Carol, ela possui também um doutorado em engenharia química, então, Andréia, hoje você é minoria aqui, tá? Então, os engenheiros estão dominando o mundo, os engenheiros químicos principalmente, viu? Então, só na brincadeira, né, Andréia, eu já vou apresentar ela também. E uma coisa muito bacana da Carol é que ela também tem o certificado Ancord, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí mais pra frente. Andréia, que está comigo aqui também, nossa especialista em fundos imobiliários. Eu brinquei com a Andréia aqui um pouco, mas a Andréia tem 3 formações. A querida Andréia, advogada, economista e contadora, né? Andréia hoje responsável por produzir muito conteúdo de qualidade que vocês encontram na nossa timeline aí. E também hoje tem 2 responsabilidades que são primordiais. A questão do que FII é esse, que a gente vem trazendo semanalmente aí, sempre para trazer uma leitura descomplicada, uma coisa mais gostosa aí, traduzindo um pouco do economês. Então a gente está trazendo toda semana esse tipo de conteúdo. Ontem a gente teve o que FII é esse sobre o Pegar. Já convido vocês para aproveitarem lá no nosso canal do YouTube. Foi um material muito legal. Está sendo bem curtido, bem avaliado, então depois passem lá também para dar uma olhadinha nisso daí, tá? Outra responsabilidade da Andréia é a questão do curso zero, então você que procura uma base para fundos imobiliários, a Andréia é essa pessoa que faz essa formação. Caso vocês tenham interesse, depois entrem em contato com a gente. Meninas, vou passar a bola para vocês. Muito boa noite, gostaria que vocês começassem aí com as palavras iniciais. Carol, vamos começar por você, nossa ilustre convidada. Uma ótima noite para você, tudo bem? Olá, gente, boa noite. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui no EMA Talks dessa semana. Estou honrada com o convite, espero poder contribuir para a gente conversar aí um bate-papo leve, agradável, que a gente consiga ajudar o pessoal aí a entender um pouco melhor e acompanhar o cenário atual do mercado. Andréia, muitíssimo boa noite, suas primeiras palavras. Muitíssimo boa noite, Henry. Muitíssimo boa noite, Carol. E além de toda essa formação e de tudo mais, ela é uma conterrânea paranaense, de uma cidade próxima a mim. Então estamos perto, né, Carol? É verdade, não só aqui no Instagram, mas aqui também no estado. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem com mais pessoas para que venham para esse bate-papo leve, gostoso. E falando sobre renda passiva, fundos imobiliários, que coisa melhor. Que a gente gosta tanto, a gente gosta demais, né? E tá chegando o dia 15, né? Tá chegando o dia 15, é dia de dinheiro caindo na conta, né? Dia de dinheiro, é verdade. Exatamente. Coisa boa. Esse é o e meninas, principal. aproveitar esse gancho, né? Eu acho que é muito bacana isso, como que, apesar de tudo que a gente está passando, né? A internet hoje, ela consegue fazer a aproximação das pessoas, né? Então, vocês duas no estado do Paraná, aqui eu estou em São Paulo, estou em Santos, né? O Leandro também, outro integrante nosso, está lá no Nordeste. Então, eu acho que a gente acabou se adaptando também, né? Então, o pessoal até comentou, pô, como que teria sido essa pandemia anos atrás, né? Sem o uso da internet, sem o uso de um smartphone. Então, realmente, eu acho que o cenário é crítico, mas veio pelo menos no momento que a gente conseguiu se adaptar um pouco, né? E, Carol, deixa eu pegar também esse outro gancho, como a Andréia estava falando de formação, tudo. Eu queria fazer a primeira pergunta para você, que eu acho que também é uma oportunidade do pessoal que está nos assistindo agora, que vai assistir depois, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a formação Ancord, né? O que é essa formação? A gente vê aí hoje muita gente montando material sobre investimentos, e eu gosto muito de valorizar as pessoas que têm uma formação diferenciada.
né? Então, parabéns pela formação e gostaria que você falasse também para o público o que é, como foi, qual foi a dificuldade de conseguir essa certificação aí que é tão importante no meio. Isso, pois é. Eu comecei a produzir conteúdo aqui, a gente encontra, né, várias certificações, tem o SEI, a CFP, todas certificações que te dão um certo selo de que você estudou para uma determinada prova, que você tem um determinado conhecimento nessa área. A certificação Ancor, ela é aquela certificação exigida para os agentes autônomos de investimento, para os assessores de investimentos. Então, algumas corretoras possuem esse serviço. Então, para você ser um agente autônomo, um assessor de investimentos, é necessário que você conclua, faça um curso preparatório, e então realize a prova e seja aprovado. É uma certificação bem abrangente, né? Porque a área da prova, né? O conteúdo programático da prova, ela vai desde renda fixa de títulos privados, títulos públicos, passa por ações, fundos imobiliários, derivativos, então é bem ampla. E você tem que... Eu quis essa certificação, almejei, apesar de não ter a intenção de trabalhar como agente autônomo, mas eu me preparei para essa prova justamente para ser uma certificação, digamos assim, uma porta de entrada para, quem sabe, eu buscar coisas maiores, mais específicas na área, mas é uma certificação, uma porta de entrada no mercado financeiro, que foi uma das formas que eu achei aí no meio dessa pandemia de conseguir, fiz a prova de casa, então ficou muito mais fácil a operacionalização da prova. Que legal. E deixa eu aproveitar até para fazer uma pergunta, né? Curiosidade também de engenheiro. Como que foi, né? A gente, dois engenheiros químicos aqui, como que foi o processo de despertar essa vontade, né? Nossa, vou fazer um curso voltado para a área financeira. Você pode compartilhar um pouco com a gente também como que foi esse processo que a gente fala tanto, né? As pessoas vão se descobrindo conforme o tempo vai passando. Então, hoje a gente escolhe uma formação muito cedo, no meu ponto de vista. Então, às vezes, com 16, 17 anos, a gente acaba escolhendo ali o que a gente vai fazer para o resto da vida, e muitas vezes, dependendo do que a pessoa tem de experiência, de oportunidade de vida, acaba não tendo oportunidade de mudar, né? Então, é legal quando a gente consegue, no meio desse caminho, eu também sou um caso que acabei me direcionando para outra área, mas como que foi para você, né, uma formação em engenharia, tudo, despertar esse interesse econômico? Compartilhe um pouco com a gente como que foi essa mudança, né? Sim, pois é uma história até interessante. Eu me formei e fui trabalhar na área, como a maioria dos engenheiros, né? O pessoal quer trabalhar na área e tal. Fui trabalhar numa empresa offshore, então eu trabalhava embarcada em plataformas de petróleo, naquelas escalas, né, de 14 dias embarcado e depois bem folga. Legais, né? Sim. E só que eu era uma empresa privada, muito boa empresa, por sinal, conheci muita gente legal lá, o trabalho era muito bom. Só que eu não tinha essa escala fixa, igual quando é um engenheiro que é concursado da Petrobras, por exemplo, tem. Então a gente não tinha essa escala fixa e eu não conseguia me ver ali. Sabe quando a gente pergunta, né? Onde você se vê daqui 5 anos? Eu não era ali, não era ali. Então eu comecei, isso foi lá para 2000 quando comecei a investir mesmo em 2014, a gente estava nesse momento, naquele momento de Selic, acho que estava 12%, 13%. Então deixava meu dinheiro ali na poupança, depois eu descobri que existia o Tesouro Selic, e foi isso, era isso que eu fazia. Só que quando eu decidi que eu não ia continuar nesse emprego, não ia fazer uma carreira nessa empresa, eu falei, bom, agora eu preciso me reposicionar, preciso decidir o que eu quero fazer, preciso fazer um plano de ação, ter tudo certinho, para eu tomar uma decisão. Para eu tomar uma decisão, não uma decisão maluca, né? E aí, num desses embarques, eu esqueci de levar o livro. A gente sempre leva livro, porque não tem internet direito, né? Então, a gente sempre leva um livro ali para ler de noite, antes de dormir. E eu esqueci de pegar meu livro. E aí, a pessoa que estava dividindo o camarote, né? Onde a gente dorme ali comigo, ela tinha lá, estava trabalhando em outro turno, e era Pai Rico, Pai Pobre. Vou ler esse livro aqui. Pedi emprestado, e foi o primeiro livro que eu li. Aí eu falei, então, antes também de eu traçar uma nova carreira, eu preciso investir melhor meu dinheiro. Porque eu estava guardando dinheiro, tinha planejamento, comprar alguma coisa e tal. Preciso investir melhor meu dinheiro. Vai ser mais rápido de eu conseguir ter essa liberdade de poder escolher o que quero fazer, né? Então, comecei a estudar mais especificamente. No final em 2016, aí eu acabei saindo daquela empresa, pedi demissão, já tinha... Só que é muito diferente quando você sabe, você tem um planejamento, né?
Porque Sim. você fala, pô, você é doida, em 2016, o Brasil estava todo conturbado, você estava com o emprego ali, trabalhando, você vai pedir demissão? Falei, cara, mas era assim, se eu não pedir agora, eu não peço mais. Aí eu vou ficar por aqui, às vezes acaba se frustrando, né? Então eu saí com esse planejamento, voltei para minha cidade aqui, vizinha da Andréia. Vizinhas. Vizinhas da Andréia. E fui seguir carreira acadêmica, né? Tanto é que quando você apresentou, eu fiz um mestrado, doutorado, hoje eu sou professora na universidade aqui. Só que eu comecei a aprofundar, eu gostei de ver, eu gostei de ver todos esses números e a montar planilhas de investimento, ver como que cada grande investidor pensa. Foi por curiosidade mesmo. Então, depois disso que eu vim e tal, hoje fiz aí, resolvi compartilhar um pouquinho no Instagram o que eu passei todos esses tempos aí investindo, algumas partes boas, outras nem tantos, né? Que a gente aprende muito errando também. E hoje aí estou com essa página no Instagram, ofereço alguns serviços. Então foi uma decisão assim, não foi fácil, né? A gente tomar uma decisão dessa que te tira da zona de conforto, né? Com certeza. Mas quando você tem uma ideia clara de onde você está indo, para onde você quer chegar, você vai ter que passar. E assim, para quem conhece um pouco aí a universidade e tal, você sai de um emprego para você ir fazer mestrado e doutorado, você vai ficar um tempo com a renda mais comprimida, né? Então, eu precisava ter também alguns rendimentos constantes. Então, foi quando eu comecei a estudar bastante fundos imobiliários, para ter esse fluxo mensal aí que a gente vai falar mais para frente, né? Poxa, mas que legal, cara. Bacana de saber que um livro muda, né? A gente fala tanto da questão digital, essas coisas, né? Mas você vê, às vezes pegar um bom livro e dar aquela leitura, né? Eu acho que isso realmente nunca vai morrer. E fico muito feliz, porque esse é um livro tradicional, né? É um livro que a gente sempre fala, é um livro que às vezes você fala assim, pô, até moda falar dele. Então eu acho que é legal, obrigado por compartilhar a tua história aí, principalmente por mostrar que realmente esse é um livro cheio de conteúdo e que pode realmente ser a mudança para muitas pessoas e para muitas outras histórias aqui no Brasil. E aí eu pego esse gancho também para pegar agora falar da tua nova carreira, da tua nova vertente aí dentro do Instagram, tudo, né? E aí a gente foi atrás aí, parecia aquele programa do Faustão lá, o Arquivo Confidencial, ô louco bicho, né? E a gente pegou a data lá, tua primeira postagem, 7 de outubro de 2019, né? E aí o primeiro post que você fez lá na sua página, já pedindo para o pessoal que está assistindo, segue lá, @Carol Borges Carvalho, certo? Isso mesmo. Façam lá, sigam, que tem bastante conteúdo legal aí, uma pessoa que vocês já viram que tem bastante conhecimento, bagagem, então vai agregar bastante para vocês, né? Então, o primeiro post que você fez foi um post falando sobre fundos imobiliários, né? Então, olha que bacana, né? Então, com toda a história que você está comentando, tudo, quando você foi fazer seu primeiro post lá na página, pá, fundos imobiliários apareceram. Então, compartilhe um pouquinho com a gente, né? O que você vê de positivo nos fundos imobiliários? Por que eles mereceram ser a tua primeira comunicação com o público que está em casa, que está na rua, no celular, no computador? Por que os fundos imobiliários te cativaram a ser o primeiro post na sua página? Pois é, essa página passou por algumas transformações, né? Até interessante a gente ver a evolução. Olha o feed de baixo para cima, a gente consegue ver como foi mudando o direcionamento, vai vendo a evolução da página em si. Essa página, ela começou, ela não tinha nem meu nome, não tinha minha foto, não tinha nada. Eu sempre estava conversando com minha família, com um grupo de amigos, com o pessoal, e ninguém falava, você passa em frente, sei lá, algum shopping, né? Aqui em Maringá não tem, mas quando tem quem está em São Paulo... E quando tiver tem que ser fundo imobiliário, hein? Quando tiver tem que ser fundo imobiliário, senão não tenha. Não, eu falo assim, não tem nenhum shopping que é de fundo imobiliário aqui na minha cidade. Então tá bom. Beleza, então tá bom. Agora, em Curitiba, por exemplo, se a gente passa, fala, olha aí, ó, sou dona de um pedaço desse shopping aí. O pessoal, o que você tá falando, né? Não existe isso, não tem como. Loucura. Você agora é multimilionária e não tô sabendo, né? Então... E aí eu falei, poxa, é um investimento acaba sendo tão simples dentro do universo da renda variável, gera um fluxo mensal, um passivo ali para você de uma forma constante, recorrente, e a maioria das pessoas desconhece, né? Desconhece por falta de informação mesmo. Então eu sempre estava tirando uma dúvida, atendia um colega, atendia um familiar, falei, quer saber, vou falar um pouquinho
no Instagram. Vejo sempre muita gente fazendo, seguia várias pessoas. Eu falei, vou começar a compartilhar alguma informação e a página vai ser assim, como se fosse um portal de entrada para quem quisesse aprender um pouco sobre fundos imobiliários. E aí comecei a ter demandas diferentes. A página até foi crescendo, e o meu público começou a ter demanda educacional, principalmente. E eu sempre gostei bastante de ensinar e tudo, aí eu montei mentorias, umas consultorias e tudo mais. E isso foi assim, não foi planejado, não fiz. Nesse caso, né, como eu planejei aquela outra parte da minha carreira profissional, essa foi me levando, exatamente. Foi o que o público foi pedindo e foi crescendo, aí eles pediam mais, mas quem é você? O que você faz? Aí eu mudei o nome, coloquei minha foto lá, agora compartilho um pouco mais, como se fosse um meio termo, um Instagram profissional, né, digamos assim, e também eu compartilho um pouco do meu dia a dia e tudo mais, que aí as pessoas se sentem, ver, né, poxa, não preciso ser multimilionário, né, para ter participação no shopping, para ter uma participação numa laje lá na Faria Lima. Então, por isso que aí foi crescendo, e aí agora eu falo de tudo lá, falo um pouquinho de renda fixa, de ações também, caso tem muita, porque acaba sendo, né, produtos ali, isso. Então, agora ela está mais abrangente, mas eu comecei mesmo na expectativa de fundos imobiliários apenas justamente pela facilidade, pela porta de entrada para o pessoal que há pouco tempo atrás, há 3, 4 anos atrás, estava com uma Selic alta e agora está buscando alternativas de rentabilizar melhor, né? Então, falou, poxa, e para você cair em alguma coisa, assim, né, em alguma promessa, ou de pegar informações soltas. Option, pirâmide. Pirâmide. Eu falei, poxa, robô da NASA. Robô da NASA? Caramba, esse robô da NASA aí... A NASA tem que estudar o brasileiro. A NASA tem que vir aqui, cara. Mas eu vou até aproveitar, eu queria também fazer essa pergunta para a Andréia, mas só para pegar um ponto dentro da tua fala, eu acho que o pessoal muitas vezes quando fala assim, você já vive de renda, né? Você vive de renda passiva, ou a gente que não vive de renda passiva, eu acho um pouco perigoso quando a gente fala disso, porque a gente precisa entender o que a gente quer com a nossa renda, né? Viver de renda para manter o mesmo padrão que se existe hoje, ou viver de renda de uma outra forma. Então, por exemplo, se você for ver as pessoas que vão considerar viver de renda, conseguir pagar água, gás, luz, né, outras coisas ali, condomínio, é um tipo de padrão do que quando você fala de viver de renda, que a pessoa imagina que a tua renda passiva vai te dar uma Ferrari, vai te dar um viagem toda semana. Então, assim, pessoal, é o que a gente sempre fala, tijolinho por tijolinho, né? Eu não estou falando que não dá para chegar lá, mas essa falácia também que se fica rico só com investimentos, é complicado. O cara tem que ter um belo aporte mensal, uma bela mesada, uma bela herança, alguma coisa do tipo. Mas réis normais, né? O trabalho, ele sempre tem que estar conciliando junto. Então, o que a gente sempre fala é trace metas, trace estratégias que vão se complementando, né? Então, para quem quer chegar no primeiro milhão, cara, é muito longe. Começa traçando metas menores. Vou chegar nos meus 10 mil, vou chegar nos meus 50, depois eu vou tentar chegar lá nos 100, e aí vai aumentando, né? E então fica essa dica aí para vocês. E André, eu queria estender a pergunta para você. Fala para mim também um pouquinho, como que foi lá quando você sentou a primeira vez para fazer um post, né? Eu achei legal de perguntar isso para Carol, e eu não tinha tido a oportunidade de perguntar isso para você. Então, se você puder compartilhar também com a gente, como que foi, né? O primeiro post, eu achei legal quando ela fala, né? Se a gente vai lá no feed e começa a olhar, você vê como que a história da página vai mudando e a gente vai mudando também junto, né? Então, como que foi para você aí? Compartilha com o público também. Quem te conhece hoje, como que era a Andréia no primeiro post lá dela? A minha história é um pouco longa, porque esse é o terceiro perfil, né? 2 eu perdi porque foi invadida, né? Então, mas no começo, no meu primeiro perfil, eu comecei falando de direito, porque foi a minha última formação, né, como advogada. E naquela época, lá em 2015, 2016, eu queria realmente pegar e trazer esse conteúdo do direito. Mas conforme o tempo foi passando, e eu fui aprendendo sobre investimentos, porque foi bem em 2016, eu nunca vou me esquecer, que eu assisti o primeiro vídeo, que foi um anúncio no YouTube dos únicos 2 que eu falava mais, né, nas redes sociais.
E eu falei, opa, como assim? Eu era uma Hellis poupadora, né? Aí eu falei, nossa, mas que universo é esse? Eu preciso saber mais. E fui aprendendo. Eu sempre falei de educação financeira com os meus amigos, porque eu sempre me indignei de a gente não ter essa possibilidade de aprender nas escolas, que é algo fundamental. Educação Deveria financeira... ser parte do currículo, né? Exatamente. Educação financeira e empreendedorismo. Não nos ensinam a ser empreendedores e não nos ensinam a trabalhar com o dinheiro, a querer o dinheiro como um meio, uma ferramenta no qual realmente vai potencializar a nossa vida lá no futuro. E conforme foi passando o tempo, eu fui me tirando um pouco o foco do direito por algumas desilusões de principiológicas, né? Eu tenho alguns princípios muito enraizados e eu não gosto de como a nossa justiça trata certos assuntos. E em 2019, eu conheci os fundos imobiliários, eu já tinha visto a renda variável, já tinha visto a renda variável em relação às ações, que foi a minha porta de entrada, mas eu comecei como a maioria, indo para a renda fixa e aprendendo, porque ainda peguei um pouco da renda fixa elevada, né? Não nesses patamares como nós estamos vendo hoje. E aí, como eu falei assim, chegou a pandemia. E eu comecei a ver o meu Instagram lotado de lives, né? Falei, mas pera lá, gente, como assim? Aí você falou, vou assistir a live do Gustavo Lima ou eu vou fazer um curso sobre fundo imobiliário? Não, pior que não. Eu falei assim, pera lá, o não eu já tenho. Então, eu vou me aproximar das pessoas e se eu levar não, ok. Se eu levar sim, tranquilo. E foi aí que eu comecei a fazer as lives direcionando para a educação financeira, direcionando as pessoas para investir. E eu fui entendendo que isso era o meu propósito, né? É uma forma de transformar a vida das pessoas, a vida dos brasileiros, através do conhecimento. Que eu adquiri errando e acertando, porque na época não tinha tanto material para aprender e para realmente fazer com que acontecesse. Eu fui conhecendo pessoas, o network foi aumentando. Me conheceu, olha que momento gostoso da sua vida. Exatamente. Me oportunizou trabalhar com aquilo que realmente eu via como meu propósito. Então, foi assim que eu fui entrando no mercado financeiro, foi assim que eu fui entendendo como a educação financeira é importante, mais importante do que nunca, porque quando você se depara com uma situação tão adversa como nós vivemos em 2020, que apesar que me potencializou, porque eu conheci muita gente, mas também fez com que muitos brasileiros pensassem a importância de você ter uma reserva de emergência, a importância de você estudar, a importância de você aprender a trabalhar com dinheiro, tirar algumas crenças que acabam limitando, como você falou, Carol. É coisa para rico, isso é muito difícil, eu tenho que ter muito dinheiro. E não, você compra uma a dependência do trabalho tradicional, né? Então, também. Assim, quantas pessoas... Eu conheço muitos microempresários que o pessoal sempre falava assim, eu tenho loja, eu tenho comércio, eu tenho essa profissão. E aí ninguém imaginava isso que a gente está passando, né? Então, o que a gente sempre fala, pessoal, reserva de emergência é importante, independente do tamanho do seu patrimônio. A gente não sabe o dia de amanhã, a adversidade que pode acontecer. Ficar sempre contando que vai dar certo, que eu já tenho uma segurança. Então, esse é o tipo de coisa que realmente essa pandemia veio para a gente refletir como pessoas, como estratégia, como tudo, porque a gente não sabe o amanhã, né? Então, isso é uma coisa incrível aí de reflexão nesse período, né, André? Então, desculpa que eu cortei você, termina o que você estava falando. Eu tenho esse defeito, tá, gente? Eu falo, então... Não, isso não é um defeito, isso é uma qualidade e é isso que obrigado, nos une. Olha... Porque se deixar, a gente fala horas e horas, né, sobre investimento, então, porque é algo importantíssimo.
como eu já cortei sua linha de raciocínio, né? Então deixa eu já pular aqui para a terceira aqui, pergunta da Carol, porque senão a gente vai longe, porque a gente fala muito, viu, gente? Então, aqui o intuito é levar conteúdo, levar o negócio de uma forma muito mais tranquila, apesar de eu estar arrumadinho também, né? Porque tá ficando cada vez aqui. Hoje, de novo, tô com 2 mulheres aqui, então eu tenho que ficar pelo menos arrumado. Minha esposa aqui do lado também tem que estar bem arrumado, né? E, pessoal, dentro dessa linha que a gente estava conversando, eu escuto muito também não vou falar que é uma falácia, mas às vezes eu acho que é um pouco do mindset que a Andrea falou, né, de a gente não ter aquela veia empreendedora, aquela questão da educação financeira. Então, muitas vezes eu escuto assim, né, você precisa reduzir os seus custos. E, na verdade, se a pessoa for olhar de outra forma, ela podia pensar, como eu aumento a minha renda? Né? Então, eu acho que é a mesma afirmação, olhando de uma maneira um pouco diferente, né? Como que eu me limito aqui, ou como que eu consigo potencializar isso aqui para eu continuar fazendo o que eu faço? E aí eu aproveito disso aqui que eu estou comentando para puxar a próxima pergunta para a Carol. Carol, dentro dessa questão da gente falar de uma renda adicional, tudo, né? Por que você acredita que os fundos imobiliários podem ser uma alternativa para os investidores? E tem algum setor que te chama mais atenção, que pode ser considerado o seu preferido? Certo. Bom, só comentando também um pouco da história da Andrea, tem outro gatilho aí, né? É importante pegar livro emprestado e não pular os anúncios do YouTube. Exatamente, não pulem não, viu, gente? Não pulem não. Do Instagram também, tá? Então passa lá, curte, viu? Tá certo. Pois é. Dentro disso, aí você, até um pouco, né, ligando assim para a minha história, digamos assim, essa previsibilidade de renda, né? E a gente pensa, o que eu tinha antes de começar a estudar, o que eu tinha em mente, falou, olha, para eu conseguir uma renda extra, um complemento de renda, uma segurança na aposentadoria, é interessante, vou comprar aí umas kitnets para alugar, tem uma universidade grande aqui, sempre tem demanda, não tem erro. Tá, é por aí. Então você tenta juntar um dinheiro, um capital mais expressivo para comprar apartamentos ou kitnets, casas para renda, né? Para alugar e para você ter esse passivo. Isso não acho que não fui apenas eu. Isso é uma cultura do brasileiro, né? Todo mundo sonha em ter aquelas casinhas de aluguel. Eu quero ter essas casinhas de aluguel, isso aí vai me dar esse fluxo de renda que eu posso precisar lá quando eu não estiver mais trabalhando tanto quanto eu estou hoje. Só que isso, quando você olha para os fundos imobiliários, não que isso seja ruim, não, estou dizendo isso, mas quando você olha para os fundos imobiliários e para uma pessoa que está começando agora a construir patrimônio, até você conseguir 150, 200 mil reais para poder investir em um imóvel físico, você pode começar aos poucos e você pode diversificar muito mais. Então, você vai ter participação em todos os setores da economia, assim, praticamente, né? Pelo menos os principais setores da economia estão ali, você tem acesso aos serviços e comércios, grandes lajes em São Paulo, então estamos falando aqui, né, o que a internet está proporcionando a gente de estar aí cada um no lugar do Brasil falando, você também, através dos fundos imobiliários, você pode ter um pedacinho de uma laje lá a 500 mil quilômetros de você. Sem nunca ter ido, sem nem saber, assim, nunca ter frequentado, fazer todas aquelas análises que a gente faz antes de comprar um imóvel e tudo. É diferente, né? A análise aqui é mais... digamos assim, acaba sendo até mais rápida e mais com as informações mais mastigadinhas, né, para a gente conseguir compreender. Então, é justamente esse lastro imobiliário aliado ao pagamento mensal, a esse fluxo com uma certa previsibilidade, a diversificação. Então, eu não tenho apenas apartamentos que vão ser locados para o público universitário da minha cidade. Eu tenho shoppings no norte do país. Eu tenho... O Brasil, né? O Brasil, você está com essa diversificação geográfica. Isso foi até interessante na pandemia, que a gente via, na hora que começou a sair os relatórios dos shoppings, né, que sofreram bastante, ainda estão, né, passando por uma fase difícil. Você via que você tinha um fundo X que estava com os shoppings fechados aqui no sul, enquanto outro fundo Y estava reabrindo os shoppings lá no norte. Então, você tinha essa diversificação geográfica, mesmo que não deu, né, assim, todo mundo sofreu e ainda está passando por essas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, você não estava com todo o seu portfólio fechado, digamos assim. Foi poucos momentos, né, que tudo esteve fechado no Brasil inteiro dessa forma. Então, diversificação geográfica, fluxo mensal, recorrente, com certa previsibilidade,
E o lastro imobiliário também vale a pena você considerar isso no seu portfólio de investimentos. Agora, falando de setores específicos, é muito difícil, né? Voltando aí ao exemplo dos shoppings. Antes de 2020, sempre que você ia fazer alguma análise, conversar, fala, poxa, shopping, brasileiro adora shopping, shopping não tem nenhum problema, é um setor perene. É o setor mais resiliente. É o mais resiliente e tudo mais. Então, assim, não estou dizendo que não vai voltar a ser o que era, mas isso mostrou que até os shoppings vão passar por algum problema em algum momento, né? O setor de lajes, que é fortemente influenciado pelo ciclo imobiliário, o setor de galpões agora está se mostrando o setor que está crescendo, expandindo, fazendo muitas emissões. Então, assim, na atualidade, assim, eu estou focada em galpões e em fundos de papel também. Mas, assim, não são, digamos assim, preferidos não são. Eles podem mudar, né? No próximo ano pode ter alguma mudança aí no cenário e vou rebalancear de acordo com o que eu acho que é necessário para o meu portfólio. Não significa que para um outro investidor vai ser essa mesma visão. Mas sua preferência seria, então, a diversificação, né? Diversificação em primeiro lugar. Exato, né? Então, procurar, pessoal, como a gente sempre fala, multiativos, multi-inquilinos, multi-regionais, né? Então, regionalizados. E como a Carol também está comentando, avaliar o ciclo do mercado, né? Não é todo mundo que vai para baixo, não é todo mundo que vai para cima. Exato. Né? Então, dependendo da situação econômica que a gente está, dependendo, às vezes, de fatores climáticos também, né? O Brasil é um país continental, gente. Então, a mesma situação que acontece no Sul, às vezes, não é o que está acontecendo lá em Manaus, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, na diversificação, e fundos imobiliários aqui cá entre nós é excelente para fazer isso, né? Tem Exatamente. Oportunidade de tudo quanto é jeito. E, Andréia, fala um pouquinho, porque ontem a Andréia me mostrou lá no Que FII é Esse, sobre o Tegar, né? E, cara, tem oportunidades até de termas, é isso, Andréia? Tem alguns CRIs ali com lastro em termas, você já vai marcar suas férias lá comigo aqui? Será que vai dar pra gente se ver em Olímpia? Como que tá? Com certeza, com certeza. Inclusive eu conheço a Olímpia, eu fui 2 vezes já lá. Gostoso lá, né? Maravilhoso, para mim é um dos melhores termos do Brasil, sem dúvida você ter nenhuma. participação ainda ganhando um dinheirinho é melhor ainda, né? É maravilhoso, maravilhoso, com toda certeza. Mas eu queria só fazer um gancho, você falando dos shoppings, né, Carol? Mas veja bem, se você tivesse investido em questão das kitnets, vamos colocar essa situação, que você tivesse colocado todo o seu patrimônio, ela foi muito impactada. Porque os estudantes, eles pararam de ter aula presencial para ter aula online. Então, Exatamente. a maioria voltou para a sua terra natal, entendeu? Então, você também ficaria ali, como os shoppings ficaram, né, em lockdown. Né? Então, você não teria mais toda aquela renda. Andréia brincou que quem falava que shopping acompanhava a economia, né, que era realmente a fala que a gente escutava, né? O shopping é cultural, o shopping acompanha a economia. Eles acompanharam a economia, né, André? Eles acompanharam a economia. Exatamente. Literalmente, seguiu. Ela falou isso pra mim, acho que na semana passada eu falei, você tá certa. Eu falei, realmente, isso é verdade, eles acompanharam a economia, né? E a gente viu a importância da diversificação justamente por isso, né, pessoal? O setor de logística bateu ali nas costas do D-Shop e falou assim, vamos testar a resiliência, né? Deixa que eu sigo agora. Então, quem tinha uma carteira muito amarrada em tijolos e com muita exposição a shoppings, por tudo que era falado, muitas vezes por acompanhar algum tipo de carteira, ou muitas vezes por não fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, talvez está até agora sem conseguir recuperar o investimento, né? Na renda passiva está sofrendo também, e a questão monetária que não está muito legal. Mas, gente, eu acredito do fundo do meu coração que a gente vai superar esse Covid, não é possível, né? Já era para ser 15 dias, era para ser 20 dias, já está mais de um ano, né? Pô, se era para ficar 15 dias em casa e isso acabasse, né? Já era para ter feito, né? Porque já deu um ano e pouco. Né? Então a gente vê agora outros países acelerando a questão de vacinação, tudo. Então eu acho que isso pode ser realmente um cenário de dias melhores aí, né? A gente vê que shopping, quando está abrindo, que aqui em São Paulo, né, meninas, foi uma brincadeira, né? Você tinha fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre.
Então agora, toda vez que o shopping abriu, e agora parece que vai ficar, o pessoal faz fila para entrar, realmente a gente gosta do shopping, né? Eu brinco com a Andrea que eu gosto do cheiro da loja da Melissa, né? Então eu passo no shopping, aquele cheiro me cativa, né? E aí, pegando isso daí, até para fazer aqui também a outra pergunta para Carol. Carol, e a pessoa que fala assim, posso investir somente em fundos imobiliários? Você tem um vídeo muito legal lá no seu canal, e eu queria que você compartilhasse com a gente aí o sentimento. Afinal de contas, eu posso investir só em fundos imobiliários ou não? Olha, poder pode, né? Somos livres, mas não recomendaria. A gente tem, sim, muitos investidores aí que falam abertamente, eu tenho minha reserva de emergência e todo o meu aporte do mês e todo o meu patrimônio está em fundos imobiliários. Mas geralmente são pessoas que conhecem muito bem, que vivem aquilo diariamente, às vezes trabalham com isso, então eles são profundos conhecedores, são experts do tema, né? Agora, para nós, digamos assim, investidores comuns que estão ali, que têm seu trabalho, que acompanha o mercado quando dá, uma vez por semana, dá uma lidinha no relatório gerencial, tenta consumir um conteúdo, assim, digamos, até um pouco mais superficial, o que vai te proteger desse risco que está ali embutido, que talvez você não esteja vendo, é a diversificação. Então, você pode ter fundos imobiliários, mas eu não gosto de ações são muito voláteis, eu não me sinto confortável, eu prefiro ter uma carteira um pouco menos volátil, mesmo que talvez a minha rentabilidade no longo prazo não seja o que poderia vir a ter com uma carteira de ações também. Ok, então tenta também investir em renda fixa também. Agora ninguém está gostando da renda fixa. Então, agora, daqui a pouco, né? Daqui a pouco, tá todo mundo, será que eu preciso renda fixa? Aí você entra no YouTube, renda fixa. Renda fixa. Renda fixa, uau, não, né? Todas as caras. Então a gente sempre vai ter vídeo com caras e bocas. André, eu não fico legal fazendo esses vídeos assim, né? Imagina lá o vídeo no YouTube, que fio é esse? Acho que não ia ficar muito legal, né? Não, deixa quieto. É melhor continuar com o jeito que a gente faz, que acho que tá melhor. Pois é. Então, assim, essa segurança assim, que você tem, que você consegue, né? Essa minimização dos riscos, você só consegue com a diversificação ou com um conhecimento mais aprofundado. O que para a maioria das pessoas não é viável. Você fazer um curso mais específico e acompanhar com muito vigor, né? O mercado de fundos imobiliários. Então, você tem... E outra coisa, né? Uma característica importante aí para o investidor, aí vale para qualquer, não só de fundos imobiliários, é paciência, né? Então, a gente tem que saber que empresas vão passar por ciclos, o mercado imobiliário vai passar por ciclos. Se você tentar adivinhar tudo isso e ficar girando, sempre tentando acompanhar, então agora parece que a Selic vai voltar a subir, será que é hora de eu vender todos os meus fundos imobiliários? E não sabe, você não consegue, você vai perder, né? Você é igual sabonete, né? Quanto mais mexe, menor fica. Então, tem que ter essa exposição. Nossa, excelente, essa é excelente. Essa daí, tem que colocar um aspas aqui. Igual sabonete, quanto mais mexe, menor fica. Adorei. Então, tem que ter paciência, e aí com a diversificação você vai estar exposto a uma alta de juros da economia, a uma alta da inflação, a um ciclo favorável do mercado imobiliário, ou aquela empresa de papel e celulose, ou uma outra ali na área de metalurgia. Então, se você tem toda essa exposição, isso não é fácil, né, de montar, e nem é rápido, né? Então, tem que ter paciência. Ô Carol, e você pegou dentro da sua fala um ponto legal, né? Assim, eu acho que dentro do universo dos investimentos, né, e dos investidores de fundos imobiliários, a gente tem N perfis, né? Então tem aqueles caras que têm aquele tempo para fazer aquela leitura daqueles relatórios complexos, ver tamanho do pé direito, metragem da vaga, se o chão está nivelado em laser, se não está, se a laje corporativa tem granito, se é mármore, né? E aí você comentou também do investidor que é part-time, que é o que a gente foca muito aqui, né? Então a plataforma que a gente tem da EMA5 foi realmente um sistema montado com foco no investidor part-time, que é o cara que você comentou. Tem a sua rotina principal, tem a sua atividade profissional,
tem a família de noite quando chega em casa e tem que dar atenção, né? E aí você ainda conciliar isso com investimentos é muito difícil. Então a plataforma hoje que a gente comercializa é justamente para tentar facilitar isso. Depois vejam lá no YouTube para ver funcionando, tem o período de degustação de 30 dias também, mas é justamente focado para esse tipo de investidor. E aí eu queria pegar essa pergunta justamente para te perguntar, dentro desse perfil, qual a estratégia que você usa, né? Fala, poxa, vou colocar um fundo imobiliário adicional na minha carteira, né? Qual que é a estratégia que a Carol usa hoje, né? Tem alguns parâmetros que você normalmente fala, olha, eu sigo essa linha, eu gosto de olhar isso daqui. Conta um pouquinho pra gente qual que é o seu racional para um fundo imobiliário que você quer para ser um casamento, né? Pensando de longo prazo. De longo prazo, né? Assim, digamos, hoje em dia a minha estratégia é muito chata, porque eu já não faço muito, já tenho a minha carteira de fundo que eu tenho desde 2014. E eu só quando ele funciona, vai então não pode ser chata, já funciona desde 2014, tá excelente. Não ter essas emoções e ficar analisando muito, tem uma planilha que aí eu tenho que comprar isso, depois eu vender aquele. Não, mas é porque eu já tenho uma carteira montada há algum tempo, né? Então eu só vou aumentando. Estão surgindo novos fundos excelentes também, eu sempre dou uma analisada, avalio. E nesses casos, eu prefiro fazer uma avaliação com critérios mais qualitativos do que quantitativos. Seriam duas partes, né? Então, a primeira parte é a avaliação, a análise de qualidade do fundo. São critérios, às vezes, um pouco mais subjetivos, que demandam muito mais tempo. Então, é um fundo que está chegando novo no mercado, você já não tem tantas informações para fazer essa análise qualitativa. Um fundo que está me chamando a atenção agora, mas ele já tem um tempo de bolsa. O que eu vou olhar? Qual é a gestão desse fundo? Qual é a empresa que faz a gestão desse fundo? Ela tem outros fundos para eu poder entender como que é o portfólio dela, né? Qual a importância desse fundo imobiliário dentro da gestora? Esse fundo cresceu, ele está aí há 5 anos na bolsa. Como foram as emissões? Como que ele fez para crescer, para aumentar o patrimônio? Se essas emissões têm a questão de você ter essa rapidez, né? Um pouco mais de agilidade na alocação dos recursos, mas também tem outra questão. Essas emissões que foram feitas, elas agregaram valor para o cotista depois de um tempo? Porque a gente consegue fazer essa avaliação, o fundo já está demorando 3 meses para alocar. Mas e se ele fizer uma boa alocação, esses Exato. 3 meses são diluídos no tempo. Então, tem que ter... Então, tá vendo? Não é uma coisa muito certinha, que você vai fazendo um checklist e depois chega no número e vai dar compra e vende. Então, emissões, porque isso você consegue ver como? No dividendo. O patrimônio líquido, o patrimônio líquido do fundo foi aumentando, e o dividendo acompanhou, ou seja, essas aquisições conseguiram gerar valor. Foram compatíveis. Exatamente, o cotista está satisfeito. Quais são a qualidade do imóvel? Aí vai exigir um pouquinho mais dessa parte técnica que você falou, dos galpões, área de manobra e não sei o que lá. Então tem todas as... Isso talvez você consegue entender, eu não sou especialista em galpões, não sei e tal. Você consegue entender um pouco e conseguir identificar a qualidade, digamos assim, pelo histórico de vacância. Porque então, se é um galpão ali, você tem um ativo que tem um histórico de vacância muito alto, pode acender uma luzinha. Poxa, talvez, será que ele não está bem localizado? Será que o padrão construtivo dele não atende às necessidades da maioria dos locatários que possam vir a alocar esse empreendimento? Então, o histórico de vacância vai te alertar de muitas coisas, né? Um histórico de vacância alto, ele te alerta e acende uma luzinha. Se o histórico de vacância é baixo, aí você tem que avaliar por quê, né? Às vezes está num momento mais... o fundo não tem tanto tempo assim, ou talvez a demanda está sendo alta mesmo, mas se ele tiver um pouco mais de concorrência, talvez a qualidade do imóvel dele não seja compatível. Então, essas análises, histórico de vacância, gestão... outra coisa, qualidade dos ativos aí, lajes, se ela tem alguma certificação, a certificação LEED, se ela tem alguma classificação AAA, como que ela também, histórico de vacância também é importante analisar nesses casos. Os shoppings, é importante, a gente está vendo, tivemos alguns problemas aí com shoppings monoativos. Não só shoppings, né, mas um fundo monoativo, ele vai ter um problema e vai afetar o fundo inteiro. Então, terá uma carteira dentro do fundo imobiliário. E às vezes com patrimônio bilionário, né? A gente teve o caso do ABCP aqui em São Paulo.
né? Monoativo de patrimônio bilionário. Então a gente muitas vezes escutava, não, é um monoativo, mas o patrimônio dele é fantástico. Aí vem um decreto estadual, fecha a porta do seu único gerador de renda. Único gerador de renda, exatamente. Só para fazer um parênteses, desculpa. Mas é bem isso mesmo, é isso mesmo. E se tem algum problema jurídico, né? Também teve alguns embrólios jurídicos aí. Então, a BCP tem história. E é um ótimo fundo, né? Você que é de São Paulo, a BCP tem história. É um ótimo fundo, é um ótimo shopping, né? Não, ali é... São Paulo Shopping, eu ouço, não conheço, mas eu ouço falar bem, que é um shopping muito bom. Fica muito bem localizado, é uma área de fácil acesso, né? Tá ali no ABC Paulista, então tá perto de muita coisa. Mas agora também tem outros fundos imobiliários que estão aparecendo aqui. Em São Bernardo tem o São Bernardo Plaza, que é do HGBS, se eu não me engano. Certo. E na área ali de São Caetano tem o Atrium. Então tem algumas outras coisas também que estão aparecendo ali no ABC Paulista. Mas falando do ABCP, realmente ele é muito bem localizado. Tem no pré, né? Não dá nem mais para falar, não sei se é no período antigo, pré-pandemia, não sei nem como que eu falo, mas... Antigamente vivia cheio e era realmente um shopping bem de referência, assim, né? Então são vários, assim, aí depois que um fundo imobiliário passa por todos esses critérios, aí entra uma avaliação. Será que o momento atual de eu comprar esse fundo é bom? É a avaliação de preço. Será que ele está sendo negociado aí em preços que talvez eu não ache que seja justo para aquele ativo, por melhor que ele seja? Uhum. Então, aí sim, depois de aprovado esses checklist, eu até faço um checklist com esses pontos para quando eu vou fazer a mentoria, para eu ensinar como analisar. Então, eu tenho um checklist que hoje em dia eu acabo tendo mais na cabeça e tal, e a gente consegue fazer sem precisar do acompanhamento. Mas eu até tenho esse checklist para cada setor, o que avaliar. Não é uma análise, como eu falei, quantitativa, você consegue mensurar aquilo, vai ter sempre o critério do avaliador, né? Então, eu posso dar digamos assim, vou dar uma nota 7, o outro o avaliador pode dar uma nota 8, e aí? Então, tem não tem muito bem o que a gente ter não é igual o preço de tela que está lá. Está custando R$120. R$120 para mim é caro, é barato? Será que eu espero um pouco mais? Então, tem essa análise de preço aí, vem um pouquinho depois dele ter passado pelo primeiro crivo, que é o critério de qualidade. Muito bom. Se vocês têm alguma valuation aí, vocês fazem alguma coisa diferente. Exato. André, até ia falar assim, né, que tudo que a Carol comentou me parece muito as estratégias que você também comenta, né? Eu já sou um cara um pouco mais da estatística, então eu acabo olhando muito mais crivos ali da plataforma, depois eu vou para a parte de avaliação de preço, né? Precificação, modelo de Gordon, vou muito nos crivos e vou testando ali. Mas a fala da Carol, o André, ela me lembra muito você falando também, então acho que você deve ter se identificado. Tem alguma coisa adicional que você acaba usando também, que você pode colocar como uma recomendação de estudo para quem está assistindo a gente, ou gênero, número e grau, assina embaixo e vamos embora? Não, tem alguns outros, né? Ela falou bastante da parte qualitativa, mas é importante também avaliarmos o cenário, né? O cenário econômico propriamente dito, né? Como eu sempre falo nos que fiz são esses, que nós temos que perder um pouco esse medo e achar que vivemos numa bolha e avaliarmos também como é que está a questão brasileira e o que lá fora está influenciando no Brasil e como isso, na parte macro, vai influenciar na micro. Vai chegar, né? Vai chegar em nós, vai chegar nas empresas, vai chegar nos fundos, vai chegar nos consumidores, como é que é o nosso comportamento em relação a determinados cenários. Então, também é importante avaliar isso conjuntamente ou somatariamente com os indicadores, como ela falou, preço sobre o valor patrimonial, o dividend yield, a vacância, né, quando eles são imóveis, a qualidade dos CRIs, quando eles são de papéis, né? Quais são os indexadores, e por isso é importante a macroeconomia, né? Eu volto um pouquinho, puxar a sardinha um pouquinho para mim. Não economista, ela adora. Não os investidores sardinha, tá? Mas eu tô falando puxar a sardinha pro meu lado. Em relação a justamente isso, porque os indexadores, eles vão influenciar, entendeu? Tanto na estratégia do gestor, do fundo,
em como ele vai alocar e como mesmo ele vai negociar se ele tiver imóveis. Os inquilinos eles vão querer sempre pagar mais barato, então eles vão migrar do IGPM para o IPCA. E qual vai ser o impacto disso na geração de renda e, consequentemente, nos dividendos? Então, tudo isso tem que ser analisado. E o gestor é fundamental. Você não vai falar da sua amiga que fala com você também, não? Porque a gente brinca aqui, Carol, que a plataforma conversa com o investidor, né? Não, mas e a Andréia trouxe uma nova agora no Que FII é esse, que a tabela do demonstrativo de resultados também conversa com o investidor, né, André? Não, mas é que assim, eu estava na parte qualitativa, eu ia chegar na quantitativa. Então tá bom. Acelerei, dei um spoiler pro pessoal aí. Deu um spoiler aí, que é justamente quando a gente entra nos relatórios gerenciais. Que ali você vai ver, tem a oportunidade de ver a qualidade do gestor. E quando ele mostra o demonstrativo de resultados, que é como o Henry falou, que ele conversa conosco, você vai ver a qualidade de como ele coloca as informações quantitativas ali dentro. Como é que foi a receita, qual foi o impacto nas despesas, qual vai ser a distribuição por cota, qual foi o resultado final, quanto que realmente ele distribuiu. Então, quanto mais informações ele trouxer, melhor avaliamos em termos de gestão, porque ele está realmente mostrando quantitativamente e não só qualitativamente. Seria basicamente isso. Pessoal, desculpa, eu vou falar para você, esses últimos 10 minutos de live aqui tinha que virar um podcast, alguma coisa. Quanto conteúdo, meninas. Que é isso, parabéns aí. Pô, tanta coisa. E aí, aproveitando também da fala das duas, né? A gente fala muito dos indexadores, né? Então a gente falou aí GPM, IPCA, várias outras coisas que estão aí amarradas. E aí eu queria perguntar para a Carol agora também. Vídeos de caras e bocas sobre Selic, né? É o tema da moda. Para a gente que está falando aí de investimento de longo prazo, teve mesmo a caras e bocas quando estava caindo a Selic, né? Então vinha lá de 14 até chegar no patamar mais baixo que a gente já teve na história. Então, nosso querido Brasilzão, com taxa de juros aí de país desenvolvido, e o pessoal falando que ia baixar mais ainda, a gente falando, meu Deus do céu, onde vocês estão vendo isso? Né? Então, mas tudo bem, aí fica para outro bate-papo nosso. Mas agora a gente começou a ver uma expectativa da inversão, né? Então, depois de muito tempo, teve aí um aumento na taxa Selic, e a gente, quando para ver agora os relatórios do Focus, que até brinquei com o André, né, André? Acho que a cada 45 dias o pessoal senta lá e fala assim, não, hoje eu vou para baixo. E aí, do nada, 45 dias depois, vou para cima agora, né? E aí teve um dia que estava todo mundo indo para baixo, sentaram lá e agora vamos para cima. Lógico, né, pessoal? Não é desse jeito. É bem assim. Tem toda uma avaliação. Deixa eu defender o Copom agora. Não é bem assim. Tem toda essa avaliação, a gente sabe. Mas chega um determinado dia que a gente estava lendo lá o relatório Focus indo para baixo as tendências, até 2020 e tanto a gente ia com a Selic ou estagnado ou reduzindo, e aí um belo dia parece recomendação de alteração em carteira recomendada de alguns sites, mudou. Agora vamos para cima, né? Carol, é necessário todo esse drama com relação a esse crescimento da Selic? Qual que é a tua visão sobre isso? Né? A gente teve um aumento aí, agora, acho que da ordem de 0,75%, se fala aí praticamente de 5,5%, 6%. Como que está a tua expectativa com relação a esse cenário? E aí vamos fazer caras e bocas. É o fim dos fundos imobiliários? As cotas vão despencar? Meus... 3 fundos para sobreviver sobre isso? Dá para fazer isso aí também. Já tem um portfólio de conteúdos aí para o mês. Diga lá, Carol, qual que é a tua visão sobre isso? Estamos à beira de um precipício ou é um movimento econômico? Com certeza não estamos à beira de um precipício, não vejo dessa forma. Claro que sofre, a gente fala isso porque quase todo mundo que vai estudar um pouco sobre fundos imobiliários vê aquele gráfico mostrando a correlação negativa entre fundo imobiliário e a taxa Selic. Então, se a taxa Selic está nessa expectativa, eu acredito que a indicação, né, para a próxima reunião é subir mais um pouco de novo, mas quando a gente vai fazer essa precificação, o mercado faz essa precificação, na verdade,
seguindo a taxa futura, o juros futuro, que está no patamar que você falou ali, 5,5%, 6%. Então, digamos assim, esse problema, até nos 5,5%, 6%, já está, na minha visão, embutido no valor atual da cota. Tanto é que ela não teve, a gente está vendo aí o Ibov subindo e tal, e o IFIX ele está um pouco mais de parcimônia, está mais tímido. Justamente, está sendo influenciado pela alta da Selic, mas não é assim, de um dia para o outro. Pronto, o Copom agora subiu mais 0,5%, 0,75%, já cai proporcionalmente no outro dia. Isso não, o mercado ele vê expectativas, né? Ele precifica de acordo com as expectativas, e as expectativas já são de aumento. Então, eu vejo que já estamos embutidos nessa precificação, já está, digamos assim, contemplando essa alta aí de até uns 5,5%, aí tem que ver essas particularidades. E outra coisa, né, gente, contratos com inquilinos, principalmente atípicos, nós estamos falando de contratos de longo prazo. Sim. 10 anos, 20 anos. Então o gestor, quando senta ali, ele não está fazendo um contrato baseado na Selic, que é uma taxa rápida. Exatamente. Com as devidas brincadeiras aqui, ela consegue mudar a cada 45 dias, né? Então, normalmente, o pessoal está olhando em taxas lá na frente, as taxas longas, exato, as NTNBs, né, que o pessoal chama. Então, o cara vai fazer um contrato ali com uma empresa de grande porte, olha, você vai ficar dentro de um galpão por 20 anos. Isso já está sendo considerado. E aí eu gostaria de pegar um gancho da tua fala, e André também queria que você comentasse, mas com uma avaliação fundamentalista, quando você tem o que é bom para você, não é outra pessoa que está te indicando, ou você está pagando para uma outra pessoa te indicar, quando você começa a ver essas crises, muitas vezes o valor da cota cai e é uma oportunidade para você expandir o teu capital, para você expandir tua exposição em algo que você acredita. E como a gente sempre fala, né, André, a gente tem o dividendo que é anunciado, então aqui na página vocês veem lá, principalmente no último dia útil, que sai uma cacetada de informação, mas aquele percentual que sai ali, ele é baseado em cima do último valor do fechamento. Você tem o seu dividend on cost, que é o seu preço médio. Então, às vezes, numa crise dessa, enquanto tem tanta gente fazendo caras e bocas e o valor da cota oscilando, quando você acredita na gestão, quando você acredita no fundo imobiliário e aquilo é compatível para o seu perfil, são oportunidades. Certo, André? Certíssimo, exatamente isso. Enquanto uns choram, aprendo com você. Enquanto uns choram, outros vendem o lenço, né? É como vocês falaram. Quando o mercado ele já vai com aquela visão de futuro, né? A expectativa futura. Coisas de curto prazo não têm uma influência tão expressiva assim, a menos que realmente o cupom surpreenda de uma maneira estrondosa, né? O que, né, até eles estão começando a pensar a respeito por conta dessa alta da taxa de juros que foi expressiva nos Estados Unidos, então eles já estão começando a se movimentar. Mas para essa taxa de 5,5%, 6%, eles já vislumbraram isso. Já é algo quase que passado para eles. Exato. Entendeu? Então, assim, não tem uma expressividade por gestor em relação ao que está acontecendo nesse momento e essa variação da taxa Selic. O que pode acontecer é para aquele investidor que veio em efeito manada e que não entende o que está fazendo, e aí sim, esse sim vai ficar abalado. Meu Deus, vai me dar 5,5%, 6%. Deixa eu voltar lá para minha rentabilidade bem quietinha, para minha renda fixa e tudo bem. Mas para aquele que tem uma estratégia, que sabe aonde quer chegar, que entendeu o momento que você realmente estudou, entendeu o momento que está, traçou uma estratégia, vislumbrou bons ativos e quer realmente colher esses frutos no médio e longo prazo, eles não vão se abalar. Com certeza. Perfeito. E André, o que você preparou para a Carol aí? Eu sei que você também tem umas pimentinhas aí, né? A gente está chegando aqui em 1 hora de conversa, então o que você preparou aí só para a gente conseguir também pegar? A gente fala muito, tá, Carol? Então, assim, a Andréia, né, ela estava certa que essa conversa aqui ia ser uma conversa, né? Então, a parte de fundos imobiliários, falamos de muita coisa, mas agora para a gente entrar um pouquinho mais detalhado aí em algumas coisinhas, André, eu sei que você preparou aí 3 perguntinhas, se bem que uma está muito relacionada à shopping, que a gente já conversou, né? O que você trouxe aí de pimenta mais para
para nossa Carol? Ixi. Uma das perguntas ela já acabou respondendo em relação aos shoppings e tudo mais. Mas, Carol, o que você acha do XPPR, né? Tem se falado um tanto em relação a eles. Como é que você vislumbra ele no médio e longo prazo, né? Principalmente com essa elevada taxa de vacância e a concentração que ele tem muito em um determinado bairro aí de São Paulo. Como é que você vê? Pois é, o XPPR ficou muito em voga, né? Todo mundo falava, recebia diversas perguntas, porque, assim, como eu vejo o XPPR? Ele, se não me engano, ele estreou na Bolsa ali em novembro, dezembro de 2019. Então, ele teve ali 3 meses sem pandemia em toda a história do fundo. Em um fundo de lajes, né? Exato. Então, ele entrou com bons ativos, talvez não em Alphaville, os 2 principais ativos deles são lá em Alphaville, que está passando por problemas de vacância mesmo, tá? Com uma vacância, eu acho que deve estar perto de 40% hoje. Então, mas o fundo, ele não teve tempo a gestão não teve tempo de mostrar que veio, o fundo não teve tempo de conseguir ser operacional em tempos normais. Então, Exato. ele sofreu demais logo no começo. Então, ele estreou, fez o IPO, logo depois já começou essa loucura que a gente está vivendo. No entanto, agora, ele fez a aquisição de uma outra torre na Faria Lima, eu acho que é Faria Lima Tower o nome, FL Tower, alguma coisa assim, e em fase de construção. E já está tentando fazer essa diversificação para minimizar essa concentração em Alphaville e numa área também uma área mais fervente de São Paulo. Exatamente, que já tem um histórico de vacância bem baixo, né? Essa área ali da Faria Lima e tudo mais. Então, assim, eu entendo que principalmente quem entrou no IPO ou aqui depois nas emissões deve estar com um prejuízo relativamente alto. O fundo realmente está sofrendo bastante, isso vem mostrado no valor de cota, no valor dele de mercado, né? Mas é um fundo que precisa de tempo, ele vai crescer. Eu imagino que o que a gestão tem feito pelo fundo é tentar diversificar geograficamente suas lajes. As lajes são boas, têm de boa qualidade, então essa torre também está sendo construída de boa qualidade. Complicado, foi assim, um momento infeliz, digamos assim, para o fundo, mas para o médio e longo prazo eu tenho boas perspectivas para ele, sim, não vejo ali como um elefante branco, digamos assim, tá? Então mas precisa de muita paciência, né? Não se sabe ainda até longo prazo, pessoal, longo prazo. Não é Sporting Bet, não é loteria, é investimento. Sim. E aí dentro do XPPR também, Carol, o que eu acho que foi uma coisa que acabou trazendo o pessoal muito para dentro também. O nome, a sigla XP, que a gente sempre brinca também, né? Então, isso acaba muitas vezes, dependendo do grau de avaliação, tudo já chamando naturalmente, porque tem uma correlação. Mas na época também saiu XPSF, XPCI, XPPR. Verdade. Né? Então, assim, o XPCI está nadando de braçada, entrou em carteira recomendada, um monte de coisa, o patrimônio subindo. O XPSF também vem, se você olhar o histórico dele, muito bem. E aí o pessoal falou, escolhi o XPPR, né? Dei a mão pro XPCM, né? Então calma, não é assim. Calma, não é assim. São fundos distintos, tá, pessoal? São 4 histórias, apesar da letrinha inicial ali ser parecida, mas são estratégias de investimentos diferentes, né? Então o que a gente está falando, veja o que é melhor pro seu perfil. Né? Se você é um cara que quer renda passiva de imediato, às vezes o cara vai sofrer um pouco agora, como o setor de shopping está sofrendo nesse momento também, mas se você está pensando em médio e longo prazo, será que não é uma alternativa? Tudo depende do que você tem como característica, como você tem de perfil e como você interpreta a sua estratégia de investimentos, né, André? Exatamente. Outra pergunta aí, tem mais? Eu vou finalizar, né, os meus questionamentos com essa. Você gosta de fundos de índice, né, como o nosso Kizuzinho, né? Acha esse segmento atrativo e promissor? Lembrando sempre que não são recomendações, tá, pessoal? Mas o que você, Carol, vislumbra? Apesar de não termos histórico, porque ele é novinho, né? Tá entrando aí no novo patamar. Como é que você vê o Kizuzinho?
O Kizu também tá aí, tá sendo bem queridinho pelo pessoal, né? Porque todo mundo, né, conhece a Suno, tem um índice ali, tem a imagem ali digamos assim, do professor Baroni, que é uma das autoridades e tal, apesar dele não ser o fundo da Suno, né? E às vezes o pessoal faz essa associa, né? essa A imagem vai dizer, associação. Exato, exatamente. Mas eu vejo o Kizu 11 com bons olhos, eu acho que é promissor. E eu acho que o que ele fez é diferente do que a gente vê, por exemplo, em ETFs. Porque os ETFs, eles fazem a ponderação de acordo com o patrimônio líquido, né? Com o valor de mercado, na verdade, dos ativos que compõem a cesta do fundo, né? E o Kizu não, ele veio com essa proposta de proporções iguais. Então, ele tem 30 fundos com 3,3% cada um. Isso vai permitir que o fundo tenha ali um ganho de capital quando ele vai fazer a atualização. Porque se saiu de 3,13 e foi para 5 dentro da carteira do fundo, a cada 3 meses ele vai pegar, vai vender, realizar esse lucro, distribuir para os cotistas para voltar para o 3,13. Então, é uma estratégia diferente do que a gente costuma ver aqui no mercado brasileiro. Eu acho que tem que acompanhar, vamos ver se vai ser realmente vai ser interessante, porque ao mesmo tempo, se ele diminuiu muito, o fundo caiu demais, está lá em 1,5%, ele tem que comprar para repor até chegar nos 3,13%. Então, vamos avaliar como vai ser, mas eu acho promissor, achei bem interessante a proposta, e conforme eles forem fazendo as movimentações, a gente vai conseguindo ter uma opinião mais embasada. Perfeito. Agora a gente só tem que olhar, né, pessoal, por mais que a estratégia do fundo seja boa, que o marketing seja bom, que esteja associado com outros ícones, avaliem o preço, né? Pois é, então, 50% de ágio. A gente estava brincando que se existisse uma estrada da Terra à Lua e fosse chamada de ágil, acho que o Kizu seria o primeiro a chegar lá, né? Então... Gente, mercado secundário, mercado de ações, nenhuma imagem, nenhum rosto, por mais conhecido que for, nenhuma empresa, por mais sólida que seja, vai conseguir segurar preço no mercado, né? Então a gente teve aí ao longo dessas 2 semanas bastante gente conversando com a gente. O que está acontecendo? O que foi? Nossa, eu comprei o Kizu a 150. Nossa, calma, né? Então, assim, é o tipo de coisa que todo ativo tem sua precificação, tem sua história, tem sua estratégia por trás dele. Como a Carol comentou, é um fundo que tem uma fundamentação diferente, né? Então, pode ser que a longo prazo a gente esteja falando, pô, valeu a pena, né? A gente nunca vai saber, a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Quantos fundos aí que começaram bem, passaram por dificuldades, ou outros que começaram mal e estão performando muito bem agora. Então, é isso que deixa a renda variável uma caixinha de surpresas, né? Tão fascinante, e que a única solução para interpretar é o conhecimento e o autoconhecimento, né? Conheça os fundos, conheça o seu perfil e veja, né? Então a gente está falando agora assim, eu escutei essa, né? Em tempos de Kizu de baixa, se fala de SNFF, né? Então, pessoal, a história pode estar muito parecida, né? Você vê um fundo aí performando 10% no dia, e até foi muito engraçado nessa semana, que tava todo esse fuzuê por causa do Kizu, aí a gente lançou lá uma enquete na história. Hoje, né, porque tem o pregão inicial, né, então tava lá já dando 8% de baixa, toda a gente brincou lá. Hoje termina abaixo de tanto ou acima de tanto. Cara, a galera votou lá imensamente, assim, vai baixar, vai baixar, vai baixar. O Kizu subiu 10% no dia. Né? Então, olha só, gente, é o que a gente fala, o mercado de renda variável, você não consegue prever, somente o mercado regula o mercado. Então, toma cuidado, né? Se amanhã tiver o EMA 511, né? Aí, ó. Não vai ser o Henry que vai segurar, o André e o Leandro, a Kátia, é o mercado, né? Então, é a velha, né, André? Você me corrija se eu estiver errado, a lei da oferta e procura, né? Exatamente. Então, é somente isso que vai segurar. Mas, meninas, excelente, né? Eu acho que passamos por tudo aqui que a gente tinha para falar. Muito bom estar com vocês. Acho que foi a gente tem tido toda semana aqui, né? E eu acho que cada vez mais a gente está trazendo mais temas. A gente está mais solto também, né, André? Porque naturalmente a gente vai cada semana ficando um pouco mais tranquilo. Mas, Carol, queria agradecer imensamente pela tua presença, pelo show de conteúdo, pelo show de conhecimento que você deu aqui pra gente. Parabéns pela mudança, por ter tido coragem, né,
de fazer uma guinada aí de carreira, de mexer com outras coisas, de incentivar outras pessoas a fazerem isso também e ensiná-las como fazer, né? Andréia, também muito obrigado de novo pelo seu tempo, você aí que está com a gente o tempo todo, né? Nossa querida economista que de vez em quando fica bravo com o engenheiro aqui, eu não sei nem como explicar, mas a Andréia sempre trazendo, né? Na quarta-feira é muito legal, Carol, que a gente faz uma parte da plataforma e a Andréia traz a parte fundamentalista, né, o relatório gerencial. Então eu vou lá na plataforma, pessoal, olha isso aqui, o preço está desse jeito, tá? Olha, faixa de compra, faixa de venda, precificação. Aí, André, olha, tem isso daqui, pessoal, a macroeconomia, olha, a base. Então, assim, é muito legal, gente. Aproveitem aí, quem está gostando do material, completo. Olha o Tegar que está lá no YouTube, porque tá muito isso, né, Andréia? Olha, pessoal, tal, aí a Andréia depois trazendo toda a base, e quem ganha com isso são vocês do outro lado. Né, as melhores decisões ficam para vocês. Então, meninas, gostaria de passar a palavra para as considerações finais agora. Também agradeço a todos que estão em casa e também vão ver pelo YouTube. Andréia, quer começar fazendo aí a saideira? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, mais um EMA Talks, onde a gente traz aí um bate-papo bem descontraído, com uma convidada ou um convidado de peso e renome, e que acreditamos realmente no conteúdo, que realmente é um conteúdo não de caras e bocas, né? Mas sim, conteúdo com um C maiúsculo. Eu brinco que o Henry ele é estatístico, ele é quantitativo, e eu entro com a parte qualitativa, fundamentalista, aquela coisa mais... Aí realmente faz uma união e sempre, sempre tem essa autorresponsabilidade, investidores. Tomada de decisão é sua. Então, tome ela com o melhor material possível, as maiores informações possíveis, para que realmente você colha os resultados que você almeja. Muito obrigada, Carol, minha conterrânea de estado. Conterrânea, quase vizinha, né? Quase vizinha aqui. 90 quilômetros só estamos nos distanciando. É um prazer conhecer o teu trabalho, o teu material e a tua história, né? Isso é muito enriquecedor para todos nós. Então, muito obrigada e mais uma vez, tamo junto, né, Henry? Só um parênteses. A palavra enriquecer, o verbo enriquecer é o que eu mais gosto, tá? Enriquecer, é o que eu mais gosto. Tá no nome Você não achava, Carol, você não achava, né? Você não achava que você ia passar por isso, né? Essa foi boa. Enriquecer, adorei. É o verbo que eu mais gosto. Legal, gente. Obrigada, Henry. Obrigada, Andréia, pelo convite, pela conversa. Foi muito bom, assim, passou aí mais de uma hora, a gente nem reparou, né, quando a conversa não flui, cortaram, né? A gente, hein? Não tá cortaram a gente. Quando a conversa flui, fica tudo, a conversa fica boa, a gente nem vê passar. Então, muito obrigada a todos eles que acompanharam a gente aqui e fico feliz pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, pessoal. Para quem tiver interesse também, vai ficar disponível no YouTube depois, então quem gostou e quiser recomendar, eu vi que teve um pessoal aqui perguntando também se ia ficar salvo, vai estar disponível no nosso YouTube logo mais. E também deixo o convite. Aí também nunca achei que ia falar isso, né, André? Passa lá, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, meu Deus. Comentem, cheguei nesse nível. Comentem, que a comentem, gente compartilhem. Não tem caras e bocas, mas tem conteúdo com C maiúsculo aí. Então, pessoal, muitíssimo boa noite. Semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo. Fiquem com Deus, fiquem seguros e até semana que vem. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.